Olá pessoal, eu sou a Prof. Karina e no vídeo de hoje vamos resolver questões envolvendo regra de 3. E a primeira questão é a seguinte: Três pedreiros constroem 2 casas em 6 meses. Quantas casas 6 pedreiros constroem em 2 anos? Então a gente tem aqui uma regra de 3 composta. E por que eu sei que é uma regra de 3 composta? Porque ela tem mais do que 2 grandezas. Então, as grandezas que a gente tem aqui é número de pedreiros, número de pessoas trabalhando, quantidade de casas e tempo. Então, são 3 grandezas. Portanto, a gente tem uma regra de 3 composta. E aí, sempre que você vai resolver um exercício de regra de 3, precisa montar a tabelinha, colocando essas grandezas. Então, eu vou montar aqui pedreiros, casas e tempo. E aí, a gente vai acrescentando as informações. Então, a primeira informação que eu tenho na primeira frase. Então, 3 pedreiros, 2 casas e 6 meses. Então, essas são as primeiras informações. E aí, a gente tem a pergunta: quantas casas 6 pedreiros constroem em 2 anos? Então, são 6 agora. Quantas casas? Não sei, é o que eu quero saber, então é X. E são 2 anos. Muita atenção aqui, que o primeiro tempo está em meses e o segundo está em anos. Então, eu tenho que transformar em meses, porque todas as minhas grandezas precisam estar na mesma unidade. Então, 24 meses. Terminei de montar a minha tabelinha. Eu preciso agora analisar as grandezas 2 a 2 para ver se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, porque isso vai influenciar no meu cálculo. Então, eu vou sempre colocar uma setinha onde está o X na direção dele. Essa setinha não indica que ele vai diminuir, só é uma setinha fixa para me ajudar a entender se são diretas ou inversas. Então, a gente vai analisar aqui pedreiros e casas. O número de pedreiros aumentou, era 3 e aumentou para 6. Então, aumentaram-se as pessoas trabalhando. O que vai acontecer com a quantidade de casas que eles podem construir? Se eu tenho mais pessoas trabalhando, eles podem construir mais casas. Então, mais pessoas, mais casas, diretamente proporcionais. Então, eu uso 2 setinhas iguais para representar que são diretamente proporcionais, aumentam na mesma proporção. Agora, eu vou analisar casas e tempo. Então, eu tenho que o tempo aumentou. Eu tenho mais tempo para terminar minha obra, para construir casas. Então, mais tempo trabalhando, mais casas eu vou construir. Então, mais tempo, mais casa também são diretamente proporcionais, portanto, setinhas iguais. Como todas as setinhas são iguais, nenhuma das frações precisa ser invertida. Então, a gente vai começar repetindo a do x, a coluna que tem o x, na forma de fração, 2 sobre x. É igual às outras duas agora multiplicadas. E aí, nesse momento, se as tuas grandezas são inversas, então você inverte uma das frações. Como aqui todas as grandezas são diretas, a gente só repete. Então, vai ficar 3 por 6 vezes 6 por 24. E aí, você vai resolver essa multiplicação entre frações. Observem que a gente tem aqui 2 números iguais, em frações diferentes e em posições diferentes. Então, o 6 está no numerador, esse aqui, e o outro está no denominador. Quando isso acontece, eu posso simplificar a minha fração e não preciso ficar fazendo tanto cálculo. Então, eu simplifico os dois, como se eu dividisse por 6, né? E a resposta ficaria 1. Então, eu corto aqui, eu cancelo esse 6, não preciso calcular. E aí, vai ficar 2 sobre x igual 3 sobre 24. Já que o 6 eu cancelei. Nesse momento, a gente agora vai multiplicar cruzado, diferente do passo anterior, que eu teria que multiplicar em linha, porque é a multiplicação de fração, né? Então, aqui eu vou multiplicar cruzado nesse passo. Então, 3 vezes x, 3x, e 2 vezes 24, 48. Passo 3 dividindo, 48 por 3, 16. Então, a pergunta era: quantas casas 6 pedreiros constroem em 2 anos? Eles constroem 16 casas. Então, a alternativa correta é a letra C, 16. Segunda questão. Uma gráfica consegue imprimir 240 mil páginas em 8 horas, utilizando 5 impressoras, trabalhando de forma contínua e com a mesma eficiência.
quantas páginas seriam impressas em 6 horas, utilizando 8 impressoras, considerando que todas continuam com o mesmo desempenho? Aqui também a gente tem mais do que 2 grandezas. Então, são número de páginas, tempo e quantidade de impressoras. Então, eu vou montar a minha tabela, vai ser regra de 3 composta. Páginas, horas, né, que é o tempo que elas vão ficar trabalhando, e impressoras. Primeira informação, 240 mil, 8 horas e 5 impressoras. Eu vou deixar o 1000 na forma escrita porque eu não preciso utilizar ele na minha conta. Eu posso usar só o 240 e o 1000 eu acrescento no final. E olhem nas alternativas, a gente tem a palavra 1000 por escrito também. Então, eu vou usar só o número, sem o 1000, e eu acrescento ele por escrito no final. Então, eu vou escrever ele aqui, mas não vou utilizar ele no cálculo. E aí, a segunda linha da nossa tabela vai ser preenchida pela segunda linha de informações. Primeiro, ele quer saber quantas páginas. Então, quantas páginas? X. Seriam impressas em 6 horas, utilizando 8 impressoras. Então, 6 horas, 8 impressoras. Montei a minha tabela. Agora, eu preciso descobrir qual que é a relação entre essas grandezas. Vou colocar a setinha na direção do X. Então, lembrando, não é que o X vai diminuir. É só uma setinha fixa, um marcador ali, né, para facilitar aqui na hora de analisar. Então, a gente vai analisar 2 a 2, páginas e horas primeiro. Então, o número de horas diminuiu. Quer dizer que as impressoras elas vão trabalhar menos tempo. Se elas vão trabalhar menos tempo, quer dizer que elas vão produzir menos páginas, vão imprimir menos páginas. Então, menos tempo, menos páginas, menos e menos, diretamente proporcional, setinhas iguais. Então, quando você vai fazer essa análise das grandezas diretas ou inversas, você tem que fazer sempre com o termo que tem o X, né? Com o termo que vai se relacionar. Então, horas e impressora não vai fazer sentido, porque o tempo diminuiu, mas aumentou o número de impressoras, né? Mas o que eu quero realmente? Quantas páginas? Então, agora eu tenho que analisar número de páginas e número de impressoras, para ver qual que é a relação entre elas. Então, a gente tem mais impressoras agora trabalhando. Eu tinha 5, agora eu tenho 8. Então, mais impressoras trabalhando vão imprimir mais páginas. Mais impressoras, mais páginas. Portanto, diretamente proporcionais também número de páginas e impressoras. Então, setinhas iguais. E aí, nesse caso, a gente tem que todas as grandezas são diretamente proporcionais. Então, a gente vai resolver da mesma forma. Não precisa inverter nenhuma fração. Então, a gente começa sempre copiando primeiro, aqui tem o x. Então, vai ficar 240 sobre x. E a gente vai só repetir as outras duas, já que elas são diretamente proporcionais ao número de páginas. Então, 8 por 6 vezes 5 por 8. E aqui também eu posso simplificar, cortando aqui, eliminando esse 8 e simplificando o meu cálculo. Vai ficar 240 sobre x igual a 5 por 6. Multiplico cruzado. Então, 5x igual a 1440. Passo 5 dividindo. Então, x vai ser 288 mil. Então, alternativa B, 288 mil. Então, quantas páginas serão impressas em 6 horas utilizando 8 impressoras? 288 mil páginas. Então, é isso no vídeo de hoje. Se gostaram desse conteúdo, assistam outros vídeos no canal. Obrigada e até mais!